Dando seguimento ao estudo da parte geral do Código Civil, hoje vamos falar sobre atos e negócios jurídicos, certo? Já na aula passada fizemos um apanhado quanto à teoria geral dos fatos jurídicos e hoje falaremos especificamente dos atos e negócios jurídicos, ok? Vamos lá então. Já vimos a definição e já vimos a diferença sobre ato e negócio jurídico na aula passada, né? Na aula anterior, quando falamos, repito, sobre a teoria geral dos fatos jurídicos. Mas é importante reforçar isso. Tanto o ato quanto o negócio jurídico são fatos jurídicos humanos voluntários, né? São aqueles praticados de acordo com a lei, né? São fatos lícitos, certo? Então, são fatos, tanto o ato quanto o negócio jurídico, né? Que geram consequências voluntárias. Daí o nome voluntário, fatos jurídicos humanos voluntários, né? O que quer dizer isso? Geram efeitos desejados, queridos por aquele que o pratica, né? Então, esses são os atos e negócios jurídicos, ou seja, ambos são fatos jurídicos humanos voluntários. Há autor que sequer diferencia ato de negócio jurídico, né? Mas a verdade é que grande parte da doutrina diferencia, sim, né? E o modo mais, digamos, simples de entender a diferença, né? Chame o ato jurídico de um ato não negocial. E o negócio jurídico, como o próprio nome está dizendo, né? Chame-o de ato negocial, né? Então, o ato jurídico, ato não negocial. O negócio jurídico, um ato negocial, né? E qual a diferença prática disso? Um ato jurídico, o efeito, a consequência da manifestação da vontade, né, já está pré-determinada, já está disposta, decidida, né, prevista na norma, certo? Não se tem margem, muita margem para criar regras, né? Um negócio jurídico, ao contrário, evidente que também é um ato, é um fato lícito, né? Ou seja, você cria normas respeitando as normas existentes, né? Para regular a vontade das partes, né? Mas a grande diferença entre um ato para um negócio jurídico, no ato jurídico os efeitos são ex lege, ou seja, as consequências já estão previstas na norma, prontas, não dá para alterá-las, né? E num negócio jurídico, as partes têm mais liberdade para criar regras, né? Para criar normas, evidentemente respeitando a legislação existente, né? Para regular, para adequar à vontade delas. E aí entram como exemplo a maioria, ou quase todos os contratos, né? Os contratos em geral. E vocês estudarão bastante isso, os negócios jurídicos, na disciplina ou no curso de contratos em espécie, né? Onde tratarão especificamente de vários contratos individualmente, né? Aliás, compra e venda, locação, doação, prestação de serviços, empréstimo, tanto comodato quanto mútuo, fiança e por aí vai, certo? Então, o ato jurídico, repetindo, né, a consequência da sua prática, né, já está pré-determinada na lei. Por isso que ele é chamado de ato não negocial, né? Entra aí, por exemplo, uma confissão, a renúncia, né, são exemplos de atos jurídicos. Negócio jurídico, né? É um ato negocial. Você tem liberdade maior para criar regras, né? Você tem uma liberdade para gerar regras, criar normas, respeitando a legislação vigente, evidente, e tudo, é claro, para regular o que as partes acordaram, né? Regulando a vontade das partes. Requisitos de validade dos negócios jurídicos, e agora estamos, quando falarmos de negócio jurídico, estamos falando, na verdade, tanto de negócio quanto de ato jurídico, certo? Vejam o que diz o artigo 104 do Código Civil. A validade do negócio jurídico requer agente capaz,
objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Isso é o que diz o artigo 104 do Código Civil. Vamos interpretá-lo. Olha só, o caput, a validade do negócio jurídico requer. Então, observem que para um negócio jurídico ser válido, precisa preencher esses requisitos. Precisa ter agente capaz, um objeto lícito e possível, que pode ser determinado ou determinável, né? E forma prescrita ou não defesa em lei. Vocês aprenderão ainda nesse curso da parte geral do Código Civil que o desrespeito a esses requisitos torna o ato ou o negócio inválido, certo? Por exemplo, se um negócio for celebrado por uma pessoa absolutamente incapaz, gera nulidade absoluta do negócio. Vocês vão estudar isso lá no artigo 166 do Código Civil, inciso 1. Né? Se for celebrado por um relativamente incapaz, evidentemente sem a devida assistência, né? O negócio é anulável. E vocês também aprenderão com mais calma, na aula específica, ainda neste curso da parte geral do Código Civil, a diferença de nulidade absoluta para nulidade relativa. Né? A diferença de um negócio nulo para um negócio anulável. O importante agora é que saibam que a capacidade do agente, a capacidade da pessoa que pratica um ato ou um negócio jurídico é um requisito de validade para esse ato ou negócio jurídico. Certo? É indispensável essa capacidade. Vocês já sabem, quando estudaram lá no início desse curso da parte geral do Código, né, que os artigos 3º e 4º do Código Civil trazem a relação dos absoluta e dos relativamente incapazes. Né? Eles não podem praticar por si sós, né, nenhum negócio válido, certo? Os absolutamente incapazes têm que ser representados, certo? Nos seus interesses, aí por quem a lei indicar, por seus pais, né? Os relativamente incapazes têm que ser assistidos. Então, se um absolutamente incapaz pratica um negócio sem representação, o negócio é nulo. Se um relativamente incapaz pratica um negócio sem assistência, o negócio é anulável. Num ou no outro caso, né, gera a invalidade do negócio. Né? E, repito, vocês verão em aula posterior os casos que geram a invalidade dos atos e negócios jurídicos. Né? É a última aula deste curso da parte geral do Código Civil. Tá? Enfim, a capacidade do agente, repito, é um requisito de validade para o negócio jurídico. 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Então, olha só, o objeto do negócio, né, é indispensável que o objeto do negócio seja lícito, certo? Não dá para você celebrar um negócio que tenha por objeto algo ilícito. E quando exige aí um objeto lícito, ele está dizendo conforme a lei. Né? Se o objeto for ilícito, né, o objeto do negócio for ilícito, nulo é o negócio jurídico. Também estudarão lá na aula específica sobre invalidade dos negócios jurídicos. Tá? Também está lá no artigo 166 do Código Civil. Né? Imagine uma compra e venda que tenha de um objeto roubado, por exemplo. Né? Então, não é possível. Ou de algo que seja proibido pela norma, né? Que tenha seu comércio proibido, alguma droga ilícita, por exemplo. Né? O objeto tem que ser lícito para que o negócio seja válido. Ele tem que ser possível. Né? E quando a gente diz possível, tanto física quanto juridicamente. Né? Então, o objeto do ato negocial tem que ser algo possível. Né? Não pode ser impossível. Não pode implicar numa prestação impossível. Né? E, às vezes, até por contrariar leis da natureza,
ou prestações que geram prestações impossíveis, né? Então imagina a volta ao mundo em 2 horas, né? Uma compra e venda de herança de pessoa viva. Vocês aprenderão que a lei não permite isso. Está lá no artigo 426 do Código Civil, né? Então o objeto ele tem que ser, além de lícito, ele tem que ser possível, tanto física quanto juridicamente, né? E ele tem que ser determinado, de modo que seja possível identificá-lo, precisar o que é, né? Qual o objeto desse negócio que estamos celebrando, né? Se ele não for determinado, ele tem que ser ao menos determinável, né? E aí você indica pelo menos o gênero e a quantidade. Vocês aprenderão, vou dar um exemplo aqui, quando forem estudar o contrato de compra e venda, por exemplo, né? Vocês perceberão que é possível você celebrar compra e venda de uma coisa futura, né? Por exemplo, a colheita, né? Uma safra futura, né? É algo determinável, né? Você não sabe ainda a quantidade, você não sabe direito ainda quanto vai comprar e até mesmo em que momento essa safra será colhida, né? Em que a colheita realizará precisamente, né? No dia tal. De repente não sabe, precisa esperar adubar, precisa esperar crescer, enfim, cada caso é um caso. Mas é algo determinável, né? Então você compra algo que hoje ainda não existe, mas tem que ser ao menos determinável, certo? No inciso 3 diz que a validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei. Então, olha só, forma prescrita ou não defesa em lei, traduzindo essa frase, né, é uma forma prevista na norma, né, ou pela lei, né, ou pela norma não proibida. É isso que está dizendo esse inciso 3. Então, forma prescrita ou não defesa em lei significa o quê? Significa uma forma prevista na norma ou pela norma não proibida, certo? Nós estudaremos, tem uma aula específica nesse curso de parte geral do Código Civil, né? Tem uma aula específica sobre forma e prova dos atos e negócios jurídicos, certo? E aí vocês vão perceber que existem alguns negócios, alguns atos que a lei impõe uma forma, né? Impõe uma forma específica que deve ser observada, né? E se for desrespeitada a forma prevista na lei, né? Então aí o negócio também se torna nulo. Por exemplo, eu resolvo casar, né? E aí vocês vão aprender lá em Direito de Família, no final do curso de Direito, que existem 4 regimes de bens, né? Comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação total de bens e o regime da participação final nos aquestos. Se eu, com a minha noiva, optarmos pelo regime da comunhão parcial de bens, basta assinar um termo lá no cartório do registro civil, onde o casamento é celebrado e pronto. Agora, se eu optar por qualquer um dos outros regimes, por exemplo, comunhão universal de bens, eu preciso fazer um pacto antinupcial, né? E a lei diz como que se faz esse pacto antinupcial. E só tem um modo de se fazer esse pacto antinupcial, que é através de escritura pública, certo? Então, olha só, é uma forma, né, como celebrar um pacto, como realizar um pacto antinupcial. A lei está dizendo como, isso é a forma, né? Se eu desrespeitar essa forma, né, o negócio, o ato praticado é nulo, certo? Vocês também, repito, reitero, aprenderão isso lá na aula sobre invalidade dos atos e negócios jurídicos. Desrespeitada a forma, nulo é o negócio, né? E tem várias formas previstas no Código Civil para a realização dos mais diversos negócios. E vocês aprenderão isso com mais calma, né? Algo que não está
escrito, né, não está expresso no artigo 104, mas que evidentemente é um requisito de validade, é o consentimento, anotado aí embaixo nesta tela. Né? É evidente que a manifestação da vontade, né, da pessoa exerce um papel indispensável no negócio jurídico. Né? É um dos seus elementos básicos, a manifestação da vontade, ou seja, a minha concordância com a celebração daquele negócio. Né? Essa declaração de vontade, ela tem que ser livre, ela tem que ser de boa fé, né? Ela não pode conter, então, nenhum vício do consentimento e nenhum vício social, né? Porque senão também gerará a invalidade do ato ou do negócio jurídico. Né? Então, esse consentimento manifestado durante ou para a realização de um negócio tem que ser um consentimento livre, de boa fé. Né? Se esse consentimento estiver viciado, né? Ou seja, tiver nele um defeito, né? Gerará também a invalidade do negócio jurídico. Uma das aulas deste curso da parte geral do Código Civil é denominada defeitos do negócio jurídico. São exatamente, diz respeito exatamente ao estudo desses vícios do consentimento ou vício social. Quais são esses vícios, esses defeitos? Que vocês estudarão numa aula específica. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Então, se eu eu dou a minha casa para você, certo? Mas eu resolvi doar a minha casa para você porque você estava apontando uma arma na minha cabeça, né? Dizendo, ou assina essa escritura pública de doação da sua casa para mim ou morre. Eu tinha uma opção, né? Uma opção meio besta, mas eu podia morrer ou doar a casa. Eu preferi doar a casa. Então, teve uma declaração de vontade minha. Né? Doei a casa, assinei. Só que é evidente que tem um defeito nessa manifestação de vontade. Essa manifestação de vontade minha doando a casa está viciada. Né? E está viciada por quê? Porque eu estava sendo coagido. O que ocorreu aí foi uma coação. Demonstrado isso, é evidente que essa doação pode ser invalidada. Né? Então, vocês estudarão isso na aula sobre defeitos do negócio jurídico. Né? E a invalidade do negócio será reforçada na aula específica sobre invalidade dos atos de negócios jurídicos, que é a última desse curso sobre a parte geral do Código Civil. Seguindo, os atos e negócios jurídicos, eles podem ser, e vocês já sabem disso, né? Eles podem ser realizados, praticados mediante representação. Né? Você, seja porque a lei determina isso, seja porque você escolheu, decidiu nesse sentido, né? Os atos que você vai praticar podem ser praticados, podem ser realizados mediante representação. Alguém lhe representa na prática de um ato ou de um negócio jurídico. Né? Aquele que atua representando alguém, né? Ele age em nome do representado. Né? Atenção depois para o que dispõe sobre representação os artigos do Código Civil, 115 até o 120, mais ou menos, se não me engano. Né? O artigo 116 mencionado aí diz que a manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Né? Então, se eu peço para alguém me representar na prática de um negócio, né, essa pessoa me representando, nos limites dos poderes que eu dei para ela, né, da procuração que eu dei para ela, né, produz efeitos em relação a mim. Porque sou eu praticando aquele ato, mas representado por alguém. Né? Os autores mencionam, né, pelo menos a maioria deles, dividem essas espécies
os representantes, né, em 3 espécies: os legais, os judiciais e os convencionais, né? Os convencionais, né, que está na letra C aí da tela, né, são aqueles que têm mandato expresso ou tácito, verbal ou escrito, como diz lá os artigos 653 e seguintes do Código Civil. É um contrato que você celebra. Os representantes convencionais são aqueles que surgem porque você deu procuração para alguém, né? O contrato de mandato vocês estudarão no curso de contratos em espécie, né? Os detalhes dele, minúcias, as partes, etc., né? Mandante, mandatário, certo? Mas os convencionais, olha o nome, né? O representante convencional que decorre de uma convenção, de um acordo de vontades, né? Então, o representante convencional é aquele que decorre de um contrato. Que contrato que é esse? Vocês aprenderão que esse contrato se chama contrato de mandato, né? Um instrumento, a procuração é um instrumento do mandato, né? Então, você, ao dar procuração para alguém, está nomeando alguém para lhe representar. Esse é o representante convencional, certo? Que vocês estudarão com mais calma lá no curso de contratos em espécie. Existem os representantes judiciais, né, que são aqueles nomeados pelo juiz para exercer determinado cargo, né? Por exemplo, aí o inventariante, né? Inventariante, vocês já devem ter ouvido falar que quando alguém falece, quando alguém morre, abre-se a sucessão e é necessário no processo de inventário a nomeação do inventariante, né? Que é aquele que cuidará do patrimônio do falecido, da massa do monte mor, né? Até que seja feita a partilha e divididos os bens, etc., né? Esse inventariante, ele representa o espólio, né? O espólio é aquilo que sobrou do falecido, do patrimônio do falecido, né? Tanto ativo quanto passivo, certo? E existem os representantes legais, né? E aí o próprio nome está dizendo, eles surgem porque a própria lei, a própria norma, né, dá poderes para ele administrarem bens que não são seus, né? Os pais em relação aos filhos, né? Os tutores em relação aos tutelados e assim por diante. Então, observem, quando o Código Civil trata de poder familiar, né? Ele estabelece lá no artigo 1634, né, que os pais, independentemente da situação conjugal, né, aos pais compete, né, em relação aos filhos, né, representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos. Né, e assisti-los após essa idade. Né? Então, a lei está dizendo quem representa. Né? O 1690 vem no mesmo sentido. Né? Vocês estudarão isso lá em Direito de Família. Né? Os tutores também representam ou assistem os seus tutelados. Né? Isso está lá no artigo 1747 do Código Civil, especificamente no inciso 1. Compete ao tutor representar o menor até os 16 anos e assisti-lo após essa idade, né? Então, e vocês também aprenderão que a nomeação de tutor, né, ela compete aos pais, né? Os pais nomeiam, mas a lei está dizendo isso, né? A lei está dizendo isso. A lei diz que o tutor nomeado é quem representa, né? Enfim, o importante para saber nesse momento é que os atos de negócios jurídicos também podem ser praticados mediante representação, certo? Seguindo, quanto à classificação, tem várias formas de classificação, vocês vão rever tudo isso com muito mais calma, principalmente no curso de Teoria Geral dos Contratos, né? O curso de Teoria Geral dos Contratos, ele traz numa das aulas a interpretação e classificação dos contratos, por exemplo, e aí vocês verão muitos detalhes, né? Nesse momento,
tentando fazer uma síntese da classificação dos atos e negócios jurídicos, né? Eu acho que dá para dividir em 3 grandes grupos, né? Quanto às vantagens que produzem, como eles são classificados, né? Quanto à manifestação da vontade e quanto às formalidades. Quanto às vantagens que produzem, eles podem ser gratuitos ou onerosos, certo? E o negócio gratuito, ele é assim chamado se a parte obtiver benefício ou enriquecimento patrimonial sem qualquer contraprestação, né? É o caso, por exemplo, da adoção. A adoção é um ato jurídico classificado como gratuito, né? A doação pura e simples é um negócio jurídico gratuito, né? Porque alguém obtém um benefício, um enriquecimento patrimonial, né, na doação, por exemplo, né, e não há uma contraprestação. Por isso que é denominado gratuito. Alguns chamam de benéfico, certo? E oneroso, se as partes tiverem como objetivo, reciprocamente, obter vantagens, né? E aí, quando o negócio é oneroso, ele se subdivide em 2. Ele pode ser oneroso comutativo ou oneroso aleatório, certo? O oneroso comutativo é assim chamado se as prestações das partes forem certas e determinadas, na compra e venda, na locação, por exemplo, né? Então, observem que na compra e venda, a obrigação do vendedor, a prestação do vendedor é entregar a coisa. Ele sabe o que tem que fazer logo desde o início do contrato. A prestação do comprador é pagar o preço. Ele sabe o que tem que fazer desde o início do contrato, né? O mesmo na locação e em vários outros contratos, né? Mas também existe o oneroso aleatório, né? Aleatório, ele é assim chamado o negócio se essas prestações não forem certas e determinadas, né? Exemplo típico do contrato aleatório, e repito, tem um capítulo específico para isso lá no curso de Teoria Geral dos Contratos, que vocês estudarão, né? É o contrato de seguro, que também estudarão num outro curso de contratos em espécie, né? O contrato de seguro, você segurado, né? Então você resolve contratar uma seguradora, né? Você segurado já sabe o prêmio que tem que pagar. Prêmio é aquele valor que você paga para contratar o seguro, é chamado de prêmio, né? Então, é a sua prestação que você paga todo mês ou paga de uma vez só para a seguradora, né? Agora, a prestação da seguradora, ela não é certa e determinada. Até porque pode acontecer de não ocorrer sinistro nenhum, acidente nenhum, né? E ela não tem que te pagar nada. E, aliás, isso acontece muito. Às vezes a gente paga aí seguro por 20 anos e a seguradora nunca precisou gastar nada com você, né? Por quê? Porque a prestação dela não é certa, não é determinada, né? Então, esse é o tipo de contrato aleatório, tá? Quanto à manifestação da vontade, os negócios podem ser unilaterais ou bilaterais, certo? Isso estou falando na sua formação, né? Vocês estudarão isso quanto aos efeitos, inclusive lá em Teoria Geral dos Contratos, né? Mas na sua formação ele pode ser unilateral ou bilateral. E ele é unilateral se ele surgir de se a vontade, né, a prática dele, né, surgir de uma ou mais pessoa, né, mas manifestando a sua vontade numa mesma direção, né? Testamento, renúncia, confissão. Como assim? Vamos explicar isso. Uma renúncia, por exemplo. O que quer dizer uma renúncia? Renunciar é abrir mão de algo, né? Então, não quero mais que o meu vademecum faça parte do meu patrimônio, então estou renunciando ao direito de propriedade que tenho sobre ele, certo? No momento em que eu faço isso, né, aquele vademecum é uma coisa sem dono, certo? Mas vamos lá. Para que a renúncia se concretize, para que ela se efetive, né, precisa ter uma manifestação de vontade, certo? Mas é unilateral. Observem só. Se eu pego o meu vademecum à mão e digo,
renuncio ao direito de propriedade que tenho sobre ele. Ou seja, não quero mais que ele seja meu, certo? Se eu faço isso, né, eu estou emitindo uma manifestação de vontade que está indo num sentido, né, para todo mundo que está me ouvindo, para toda a sociedade. Então, eu estou dizendo, estou renunciando, ou renuncio. Para concretizar a renúncia, não precisa vir uma manifestação de vontade em sentido contrário. Basta a minha. Daí, unilateral. Né? Olha a diferença do bilateral. Né? O negócio bilateral, a declaração de vontade sai de duas ou mais pessoas, mas em sentido contrário. São os contratos em geral. Né? Então, se eu quero, por exemplo, uma compra e venda, né? Eu quero vender o meu vademécum. Então, eu quero vender para você o meu vademécum. Sai uma manifestação de vontade minha em direção a você, né? Dizendo, eu quero vender pelo preço tal. Para concretizar o contrato de compra e venda, precisa necessariamente vir uma manifestação em sentido contrário sua. Eu digo, quero vender pelo preço tal. Para concretizar a compra e venda, você precisa manifestar a vontade dizendo, eu quero comprar. Negócio bilateral, duas vontades em sentido contrário que se encontram. Né? Eu quero vender e você diz, eu quero comprar. Tá? Esse negócio bilateral, né, ele pode ser simples ou sinalagmático. Olha só o nome. Né? Simples, quando ele produz vantagem para uma parte e ônus para outra. Doação. Nossa, professor, mas a doação é um negócio bilateral? Sim, é um negócio bilateral, simples. Né? E já vimos lá em cima que é gratuito. Né? A doação é um negócio bilateral. E por que é bilateral? Se eu digo o seguinte para você, quero doar o meu vademécum para você. Basta essa minha declaração para a doação se concretizar? Não. Precisa da sua em direção à minha, dizendo, eu quero receber esse vademécum em doação. Então, precisam de duas manifestações de vontade em sentido contrário. A minha em direção a você dizendo quero doar, a sua em relação a mim dizendo quero receber. Pronto, concretizou a doação. Certo? Então, a doação é um negócio bilateral, simples. E sinalagmático são os demais que são surgem, assim se classificam quando o negócio traz vantagens e ônus recíprocos, né? A compra e venda, a locação, né? Então, a compra e venda eu já dei como exemplo. A locação é bilateral por quê? Porque eu preciso dizer, estou alugando a minha casa, certo? E você precisa dizer, eu quero alugá-la, né? Eu quero ser inquilino nessa relação. Pronto, concretizou. Duas vontades em sentido contrário. E por que sinalagmático? Porque tem vantagens e ônus para as duas partes. Eu, locador, dono da casa, que estou alugando a casa para você, tenho a vantagem de receber o aluguel. Mas tenho o ônus, né, de ceder o uso da casa para você. Você, inquilino ou inquilina, tem a vantagem de poder utilizar a minha casa, mas tem o ônus de ter que pagar aluguel. Vantagens e ônus para as duas partes. Certo? E quanto às formalidades, os atos e negócios, como nós já mencionamos, inclusive, né, eles podem ser solenes ou não solenes. Alguns chamam o negócio solene de negócio formal, né, e o não solene de informal ou não formal. Né? São solenes, né, quando exigem uma forma especial prevista na lei. O pacto antinupcial, como eu já dei como exemplo, né, é exatamente o caso de um negócio solene, né? Precisa ser feito por escritura pública. A compra e venda de um bem imóvel também é um negócio solene, né? Dependendo do valor, exige escritura pública, precisa da anuência do cônjuge, dependendo do regime de bens do casamento, tem várias regras, né? A transferência da propriedade só ocorre com o registro no cartório competente e assim por diante. Não solene, né, será não solene quando não exigir uma forma, quando a lei não exigir uma forma específica para a sua existência, para a sua concretização.
né? A doação ou a compra e venda de um bem móvel, por exemplo. Para eu doar o meu vademecum para você, o que eu preciso fazer? Eu posso fazer um contrato escrito, eu posso fazer um contrato particular, posso fazer uma escritura pública e posso simplesmente dizer, verbalmente, toma, estou doando para você. Né? Então, a forma é livre. Né? Não existe uma solenidade específica para a doação de um bem móvel, né? Assim como para a compra e venda de bem móvel ou da maioria deles. Ok? Seguindo, falando um pouco agora de interpretação. Né? A interpretação é algo interessante. Né? E por que ela é interessante? Porque tem várias regras espalhadas pelo código todo de interpretação. Né? Tem aí na tela que vocês estão vendo agora alguns exemplos. Né? Como nós já dissemos, o contrato ele tem origem os atos e negócios, né? Eles têm origem numa manifestação de vontade. Né? Acontece que, às vezes, essa manifestação de vontade ela é ambígua, ela é obscura. Nem sempre o contrato realizado ele expressa a vontade exata das partes. Né? Então, nesses casos, se requer uma interpretação. Né? O que é interpretar um ato ou um negócio jurídico? Né? É tentar identificar, digamos assim, o alcance, o sentido, né, do conteúdo dessa declaração de vontade. Né? É apurar a vontade concreta das partes. Qual era a vontade das partes ao celebrar determinado negócio? Né? Essa é a razão de ser da interpretação. Certo? Esse é o objetivo de uma interpretação. Né? E, dentre as regras espalhadas pelo código que tratam desse assunto de interpretação, tem lá no artigo 112 do Código Civil, uma delas que diz: nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Então, repito, todo ato decorre de uma manifestação de vontade. Né? Tem a manifestação de vontade que você faz, pratica, porque quer alcançar determinado objetivo, né? Baseado na lei, respeitando a norma, etc. Né? Essa declaração de vontade, como eu disse, muitas vezes requer uma interpretação. Né? Porque há a possibilidade de o negócio ter uma cláusula duvidosa, ambígua, né? Um ponto controvertido, ok? Então, o que esse artigo 112 diz e traz como uma das regras de interpretação, né, é que aquele que está interpretando ou que precisa interpretar, né, uma cláusula de um contrato, por exemplo, né, ele não deve se ater unicamente, né, à análise gramatical dos termos do contrato. Né? Ele deve procurar fixar ou descobrir a vontade. Né? Ele tem que indagar o seguinte: qual a intenção das partes, né, ao celebrarem ou praticarem determinado ato ou negócio jurídico. Né? Ele não deve se vincular, o intérprete, né, aquele que está interpretando, ele não deve se vincular exclusivamente ao teor linguístico, digamos assim, né, ao texto literal do ato ou negócio jurídico ou de uma cláusula qualquer de um contrato. Né? O que importa sempre é a vontade real, né? Não a vontade declarada, porque a vontade real é justamente aquela que levou as partes a realizarem aquele negócio. Né? E a vontade declarada nem sempre corresponde à vontade real. E aí surgem, por exemplo, os vícios do consentimento.
né? Os vícios do consentimento que vocês estudarão em defeitos do negócio jurídico, o erro e o dolo, por exemplo, né? E a coação, como já mencionamos, a lesão, o estado de perigo, certo? Nem sempre. Quando que existe um vício do consentimento? Quando a vontade declarada num negócio, na prática de um ato, não corresponde à sua vontade interna, à vontade real, né? Enfim, na interpretação de um ato, de um negócio jurídico, né, o intérprete tem que dar atenção, como eu já disse, segundo o artigo 112, à vontade das partes, né? A real intenção das partes ao celebrarem aquele negócio, né? Deixando um pouco de lado, quando isso se fizer necessário, é evidente, né? O sentido literal da linguagem. Tá? Outra regra está no artigo 113, que diz que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Vocês estudarão muito isso, repito, lá em direito contratual, né? Especificamente em teoria geral dos contratos, quando forem tratados os princípios norteadores do direito contratual, né? As partes devem sempre agir com lealdade, né? Devem agir com probidade, com retidão, né? Seja no momento da celebração do negócio, mas não só no momento da celebração, também nas negociações preliminares, vocês verão isso lá em Teoria Geral dos Contratos, durante a execução do contrato, né? Até mesmo quando da extinção do ato negocial, né? E também, por exemplo, de acordo com respeitando os usos do local, né? Então, imagina, por exemplo, algo que diferencia de uma área para outra, o alqueire, por exemplo, né? O alqueire, a medida não é padrão no Brasil inteiro, né? Então, existe alqueire paulista que diferencia do alqueire de outro estado, né? Se você celebra uma venda e compra de uma locação de X alqueires da fazenda tal, ou da venda de um imóvel que tem X alqueires, como interpretar isso, se você não mencionou especificamente a medida do alqueire? Interpretar de acordo com o local onde foi celebrado esse negócio. É mais uma regra de interpretação, né? Diz o 114, lá no 114 que tem outra regra, né? Diz que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. O negócio jurídico benéfico, como eu já disse lá atrás, né, também chamado de negócio gratuito, né? Eles geram obrigações para uma das partes, né? Lembram das doações pura e simples, né? Numa doação surge para alguém a obrigação de doar, né? A outra parte apenas vai se enriquecer patrimonialmente, porque vai receber algo, né? Então, esses negócios jurídicos benéficos, assim como a renúncia, né? A renúncia é aquela manifestação de vontade através da qual você abre mão de um direito, abre mão de uma coisa, né? De um direito de propriedade, por exemplo, né? Ou abre mão de um direito de crédito, certo? A renúncia também deve ser interpretada estritamente, né? Então, significa o que é isso? Elas devem ser interpretadas restritivamente, né? Um juiz, por exemplo, não pode dar a esses atos negociais, né, os benéficos gratuitos, né, e a renúncia, uma interpretação ampliativa, né? Ele deve se limitar unicamente àquilo que foi acordado, traçado pelos contratantes, né? E veda esse artigo 114 uma interpretação, digamos, com dados estranhos ao texto do negócio. E por que isso? Os negócios jurídicos benéficos, gratuitos, né, e a renúncia são negócios que implicam em renúncia de direitos, né? Então, esses negócios,
como apenas beneficiam, implicam em renúncia. Você abre mão de algo que é seu, né? E nos gratuitos acaba beneficiando alguém, né? Você, nesses casos, esses negócios têm que ser interpretados exatamente de acordo com o que constou no contrato, né? Não se pode dar uma interpretação ampliativa. Outro exemplo de um negócio jurídico benéfico, eu mencionei aqui a doação, mas a fiança também é, né? Observem abaixo aí o outro exemplo, né? A fiança não admite interpretação extensiva. Está lá no artigo 819 do Código Civil. A transação também se interpreta restritivamente, é outra ideia. Mas a fiança, por exemplo, outra regra, né? A fiança não admitir interpretação extensiva é uma disposição que está claramente de acordo com o que diz o artigo 114. É algo coerente no que diz, com o que diz o artigo 114. Né? Ou seja, não admite interpretação extensiva, quer dizer, não admite uma interpretação ampliativa, tem que ser interpretada estritamente, porque a fiança também é algo, né, que só gera ônus para uma das partes, para o fiador. Né? Ou pode gerar, né, dependendo se o afiançado não pagar as contas que são garantidas pelo fiador. Né? O artigo 1899 do Código Civil, que trata de direito das sucessões, né, que é outro curso que vocês terão, também tem uma relação direta com o que diz lá o 112, né, que diz que deve dar atenção à intenção das partes. Né? Diz o 1899 que quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. Né? Então, se eu fiz um testamento que tem diversas cláusulas, e essas cláusulas, ou uma delas, gera a possibilidade gera uma dúvida, né? E, portanto, gera a possibilidade de existirem interpretações diferentes em relação à mesma cláusula, qual interpretação deve prevalecer? Aquela que melhor garanta, né, a realização da vontade do testador, que é quem fez o testamento. E essa é uma função do intérprete, buscar descobrir essa vontade do testador, certo? Enfim, são regras de interpretação, algumas delas previstas no Código Civil, em relação regras de interpretação em relação aos atos e negócios jurídicos. E é isso, pessoal. Esses foram alguns comentários acerca dos atos e negócios jurídicos. Breves comentários, né? E essa foi a aula de hoje, tá ok?